Boa tarde, profissionais de saneamento, profissionais de instrumentação e automação. Sejam bem-vindos à segunda Vega Live de saneamento do ano, né? O tema da nossa live desse mês é radar aplicado à medição de vazão em calhas e canais abertos. Esse é um tema até especial porque ele foi sugerido por um dos nossos parceiros, o pessoal da Sanepar, né? Quero até agradecer em nome da Vanessa, do Jobem, do Alexandro, que sugeriram esse tema para a gente na live passada, né? E fica até a dica para vocês aí, quiserem sugerir o que vocês gostariam de ver de tema na próxima live de saneamento, fiquem à vontade para dar sugestões aí para a gente no meu e-mail ou no chat aqui da nossa live. Esse trabalho que a gente fez com a Sanepar foi muito curioso, foi uma forma de desafiar nosso radar a situações climáticas adversas. Por exemplo, calor, chuva, condensação, e ele foi desafiado junto com um sensor ultrassônico, para ver qual que se comportava melhor, qual que tinha um desempenho melhor aí em alguns sistemas de medições deles, né? Numa calha Parsons, em alguns vertedouros. E mais tarde eu mostro para vocês como se comportou. Perfeito? Lembrando aqui, eu estou sem máscara, mas a gente está com a equipe reduzida, só mais 2 pessoas aqui que estão protegidas e com distanciamento social. Então, está todo mundo seguro aqui na nossa live. Espero que vocês estejam bem também. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto da nossa live. O que nós vamos apresentar hoje? Como funciona a medição de vazão? Um pouquinho de conceito bem resumido. Tipos de calhas e vertedouros. Como medir, como é feita a medição de vazão através desses canais, de calhas e rios. As vantagens do radar, que eu vou estar falando no decorrer das apresentações. E os exemplos de aplicações também. Não vou deixar tudo para o final, como eu fiz da última vez. Vou colocar ao longo das apresentações para ficar uma coisa mais dinâmica, né? E no final da nossa live, a gente vai fazer uma demonstração ao vivo. A gente vai desafiar aqui para vocês verem o mesmo desafio que foi proposto para a gente lá com a equipe da Sanepar, a gente vai fazer aqui de uma forma mais drástica, né? Aguardem até o final para vocês assistirem. Vamos lá iniciar? Bom, aqui, conceito básico de vazão, né? Aqui estamos dando exemplo de uma tubulação. E como medir vazão numa tubulação fechada? A medição da área, a vazão é o resultado de área, velocidade. A área é o diâmetro da tubulação, né? E a velocidade? A velocidade, hoje a gente tem essa gama de instrumentos no mercado para medir vazão em tubulações fechadas. A escolha desses instrumentos vai depender o quê? Do seu fluido, material do processo, condições financeiras, né? Projeto com condições financeiras maiores ou menores, né? Vai interferir na escolha do instrumento. E esses instrumentos, o que vão fazer? A gente vai inserir a área da tubulação através do diâmetro. Alguns sensores pedem um fator K da tubulação. Nesse fator K já está embutido o material da tubulação, que interfere na medição de velocidade. De posse do diâmetro, ele vai medir a velocidade, vai te dar o resultado em vazão, seja em litros por segundo, metros cúbicos hora, de acordo com o que você escolher, selecionar no instrumento, né? A instalação desses instrumentos geralmente pedem um trecho reto. Esse trecho reto é que, para onde eles estiverem instalados, terem a velocidade do fluido mais estável possível, que vai garantir uma melhor precisão. Quanto a maior estabilidade da vazão, maior a precisão que ele vai informar. Se bem que hoje no mercado já existem sensores de vazão eletromagnéticos, como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo, que nem precisam mais de trecho reto, né? A instrumentação está evoluindo muito rápido, né? Então, você pode colocar ele numa saída de bomba, por exemplo. Agora, voltando aqui, tendo esse conceito bem prático, bem rápido de como medir vazão, é a área velocidade. Como a gente faz isso num córrego, por exemplo? Num córrego como dessa foto, que é um rio. Como medir a velocidade, a vazão desse córrego? É um pouco mais complexo.
né? O conceito é o mesmo, você vai selecionar primeiro um trecho desse córrego ou desse rio, você vai selecionar um trecho que, de preferencialmente, seja um trecho mais reto possível, as margens bem regulares, né, o tanto quanto possível as margens regulares, para, da mesma forma que um sensor de vazão para tubulação fechada precisa de um fluxo estável, né, para ter uma precisão boa, no caso da medição de vazão de um rio também. Então, quanto melhor o trecho reto, melhor as margens, melhor a estabilidade do rio, é um ponto para você levantar a curva-chave, que, sem pleonasmos à parte, a curva-chave é a chave da vazão, de medir vazão num córrego ou num rio, num canal aberto, né? Da mesma forma que a tubulação fechada, vamos precisar da área, né? Profundidade do rio e largura, e a velocidade, certo? Como a gente vai fazer isso? Levantar a curva-chave, essa curva-chave de um rio. A gente vai pegar a largura, esse trecho que a gente selecionou, a gente vai fatiar a largura desse rio e vai medir em cada fatia o nível e a velocidade dele. De posse dessa coleção de dados, a gente pode jogar numa tabela, tem aqui uma tabela de exemplo, ó, que tem essa medição da curva-chave em 2 datas diferentes, em 2 anos diferentes. E é uma coisa interessante para vocês fazerem também, né? O rio passa por assoreamento, passa por uma série de modificações ao longo do tempo. É interessante, pelo menos uma vez ao ano, vocês atualizarem essa curva-chave, né? Vocês podem ver que o ponto vermelho e azul correspondem a datas diferentes. Então, a velocidade nesses trechos do rio, ao longo do tempo, mudou, no mesmo trecho. Dito isso, de posse dessa coleção de dados, aqui é um exemplo de uma planilha Excel que foi montada para levantar essa curva-chave, onde ela pede, inclusive, declividade do rio, pede alguns dados como raio hidráulico, largura da seção que está sendo feito estudo. Ela vai te dar essa fórmula aqui, do canto inferior esquerdo, que é a curva-chave, é a relação altura-vazão. Se tem x de altura, vai ter y de vazão. De posse de todos esses dados, a gente chega nela, nessa curva, nessa fórmula, né? Aqui, vocês vão me perguntar, como eu meço a velocidade? Que ferramentas hoje no mercado que eu consigo levantar essa curva-chave? Ou auxiliar para fazer o levantamento dessa curva-chave, né? Hoje tem molinetes por rotor, é um rotor que é instalado na base de uma haste, onde, naquela imagem que eu mostrei, o rio fatiado, cada fatia daquela você vai colocar o rotor e fazer a análise da velocidade. E a coleção desses dados, né? A desvantagem do rotor, tem a vantagem que é um equipamento mais barato, né, mais acessível. A desvantagem, como ele tem partes móveis, pode enroscar uma planta, bater uma pedra, que pode perturbar a medição dessa velocidade, né? Como eu falei da evolução dos sensores no mercado. Hoje já existe o sensor eletromagnético, seria o molinete eletromagnético, entre aspas, né? Ele não tem partes móveis. Ele, assim como o carretel eletromagnético, o sensor eletromagnético de carretel, que mede em vazões e em tubulação fechada, ele vai medir a velocidade dos rios, muito parecida à tecnologia. Ele vai medir a velocidade através da perturbação do seu campo magnético. Com a vantagem que esse equipamento dispõe também de um sensor de pressão que mede a altura da lâmina. Então, quando você estiver mapeando o seu trecho para levantar a curva-chave, ele já vai te dar a altura e também a velocidade, vai te dar as 2 informações. E embaixo vocês estão vendo um computador, um conversor de sinal. Esse conversor é inteligente ao ponto de levantar essa curva-chave para você. Existem alguns bons fabricantes no mercado que podem oferecer isso. Então, ele mesmo vai falando, você insere os dados nele de largura, profundidade, declividade do trecho que você quer medir, e ele vai falando os pontos que você precisa mapear para ele levantar essa curva-chave. Então, te facilita muito o trabalho. Também existem empresas especializadas em fazer isso, né? Exclusivamente levantar a curva-chave de rios, córregos e canais abertos. O equipamento da direita, o ADCP, é uma evolução ainda maior, né? Tem um custo mais elevado, mas ele, por exemplo, permite levantar
o fluxo, a velocidade da altura que você precisar do rio, né? Então, ele pode ser instalado, um exemplo, num barquinho controlado remotamente, inclusive ele enviando o sinal sem fio, e você pode colocar ele num rio Paraná, por exemplo, que você levantar um trecho, a curva-chave de um rio, como o rio Paraná, o rio Pinheiros, o Rio Grande, humanamente é impossível, né? Você acessar vários pontos do rio. O ADCP instalado num barco controlado remotamente já vai facilitar esse trabalho, né? Esse levantamento da vazão e do perfil do rio. Inclusive, ele é muito utilizado pela equipe da Sabesp no trabalho de despoluição do Rio Pinheiros e Tietê. Inclusive, ele mede o assoreamento dos rios, né? É uma ferramenta muito bacana para esse tipo de trabalho. Aqui vocês estão vendo uma imagem com algumas estacas, né? Esse rio, provavelmente, ele já foi feita a curva-chave nesse ponto. Então, ele já tem umas estacas definindo o quê? A altura, onde o rio, a lâmina de água do rio estiver, eles já vão olhar a marcação da régua e já vão saber qual é a vazão, prevenindo, por exemplo, inundações na região. Agora, como o radar pode ajudar você a medir a vazão do rio, né? O que ele pode trazer de utilidade? Aqui é uma tela, é um print de uma tela do aplicativo da Vega, um aplicativo gratuito que você pode baixar na sua loja de aplicativos, né? Ele serve para programar toda a família de instrumentos da Vega. E quando você escolhe medição de vazão, né, que é o mesmo radar que você usa para medir nível, você programa no aplicativo, você seleciona ele para medir vazão. E ele vai aparecer essa primeira tela, onde você vai escolher curvas pré-definidas. O que tem nessas curvas pré-definidas? Eu tenho uma calha partial, eu tenho um vertedouro triangular. Você vai nessas curvas pré-definidas, né? Agora, no caso de um rio, fórmula do fluxo, ele vai te dar o quê? Curioso, muito parecida à curva-chave que a gente viu agora há pouco. Então, você pode pegar a curva-chave que vocês levantaram e inserir no radar Vega. Ele, de acordo com o nível, com essa fórmula inserida nele, de acordo com o nível, ele vai te dar o resultado em vazão, né? Se você quiser melhorar ainda mais a precisão, você pode ver aqui, no último item, tem tabela Q/H, que é a relação altura, vazão-altura. Você pode colocar dezenas de linhas, dezenas de curva-chave, ali melhorando a precisão da medição de vazão do seu rio, né? Quanto mais pontos você colocar, mais preciso ele vai fazer a interpolação e mais preciso ele vai te dar essa informação. De forma, em poucos cliques, você vê que é muito tranquilo de programar o radar para medição de vazão em rios. Do lado direito você vê, quando você escolhe a curva-chave, você escolhe a unidade que você quer e vai inserindo os fatores da fórmula, né? Um ponto ou dezenas de pontos, de acordo com as informações que você possui no momento ou com a precisão que você almeja, né? E como era feito até pouco tempo atrás a medição de vazão de rios utilizando equipamentos eletrônicos, né? Tinha os equipamentos área velocidade, existem equipamentos área velocidade que eles medem a velocidade do rio, submerso, eles ficam submersos no fundo do rio, e medem a altura e a velocidade da lâmina. São equipamentos, de certa forma, até muito caros, né? Um valor agregado muito alto, acaba inviabilizando, principalmente para o mercado de saneamento, e de difícil instalação, né? Você tem que colocar ele no fundo do rio, a instalação mecânica dele é muito difícil, né? Acaba incrustando material em cima dele. O radar não tem esse problema. O radar você pode colocar ele vou mostrar uma foto de uma aplicação já, você pode colocar ele num ponto seguro, sem contato com o rio, ele vai te dar essa vazão. Além de tudo, o radar é imune à chuva, coisa que o ultrassônico, por exemplo, também, o ultrassônico pode ser colocado sem contato, porém, numa chuva muito forte, você pode ter problema de medição. Vai criar camadas de água na face dele. Como o ultrassom depende do meio para se propagar, vai atrapalhar isso. O radar já é imune. Imune a ventos, isso é muito importante em medição de rios, né? São áreas geralmente abertas, né? Tem muito vento. O ultrassom, mais uma vez, ele depende do meio para se propagar.
então ele vai te apresentar uma informação errada ali, se tiver um vento muito forte. O radar é totalmente imune a isso. Onda eletromagnética não depende do meio, qualquer perturbação que tiver no meio aqui, a leitura dele vai ser a mesma. E imune a alterações climáticas, né? Queda brusca de temperatura, condensação por essa mudança, também não vai ser problema para o radar. É outra vantagem que ele tem perante o ultrassônico para medição em rios e córregos. Aqui o exemplo dele instalado, ele está com um braço ali instalado, não precisa estar no centro do rio? Não necessariamente. Vai depender muito da construção, da margem de cada rio, como você quer fazer a instalação. Como o feixe dele é muito concentrado no meio, então não tem problema dele estar perto da parede. A parede não é um obstáculo para o radar, como para o ultrassom, que ele abre um cone, né? É uma outra vantagem. Aqui ele está instalado com um dos nossos controladores, né? Que também tem curva de vazão. A mesma tela que eu mostrei para vocês ali de configurar o radar para medição de vazão, essa mesma tela é encontrada aqui, né? Também configurado via Bluetooth. Você pode pegar um sensor que você já existe, né? De qualquer outro fabricante que tenha saída 420, e ligar no nosso controlador universal e colocar a curva nele. Então você pode utilizar qualquer sensor de mercado com o nosso display Vega, uma das características nossas, né? E não necessariamente você também precisa do display. Como nessa foto aí ele está fazendo um par, só o radar ele já te manda o resultado em vazão para um sistema seu de telemetria ou data logger. Agora vamos mudar um pouco para os dispositivos hidráulicos, né? Dispositivos hidráulicos, nome mais técnico aí para calhas e vertedouros. Eu vou abordar 3, 4 calhas aí que é mais comumente usada no mercado nacional. Que é a calha Parcho, vocês veem aqui a foto. Inclusive, é uma calha Parcho bem grande, que eles aproveitaram um trecho do rio que eles precisavam medir a vazão. Eles, ao invés de levantar a curva-chave e fazer aquele trabalho todo que a gente estava explicando no começo, preferiram fazer uma calha Parcho. Construíram uma calha Parcho, de certa forma, padrão, né, bem grande. O nosso radar pega quase todos os tipos de calha Parcho, padrão ou não, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos falar de calha Parcho, vertedores quadrangulares e vertedouros triangulares. Aí aparece o logotipo da Vega, mas é uma instalação muito rápida e econômica que fizeram. Tinha um córrego, né? Provavelmente parece muito irregular essa imagem, né? O córrego. Eles pegaram uma chapa de aço inox, cortaram um V em 90 graus, que é um vertedouro padrão, e fincaram, aproveitaram a terra do rio para fincar esse vertedouro. Aí se transformaram numa medição de vazão confiável, né? Colocando o radar aqui atrás do vértice, você já tem uma medição de vazão desse rio de forma precisa e confiável, só com essa chapa aí, esse vertedor em V. Bom, um pouquinho de conceitos de calhas. Vale para calha, apesar da construção dela ser um pouco diferente, né? Mas o conceito acaba sendo o mesmo. Qual a função das calhas e vertedouros? É traduzir o aumento de volume de água em nível. Ou seja, aumentou o volume por algum anteparo ou obstáculo. No caso, a calha Parcho, ela tem uma garganta, né? Ela tem um afunilamento, vai traduzir isso em nível, que a gente vai conseguir ler com radar, certo? E isso vale também para o vertedouro quadrangular e o triangular, né? Como eles formam um anteparo, então se tiver um aumento de volume, automaticamente vai ser traduzido em aumento de nível. E o inverso também é a realidade. Se tiver uma diminuição do volume, o nível vai cair e a gente vai conseguir traduzir isso em vazão. Uma coisa interessante da calha Parcho, deixa eu mostrar aqui, é a construção dela. A dúvida sempre que me aparece é o quê? Como instalar uma calha Parcho? Ou minha calha Parcho está instalada de forma certa? São 3 coisas interessantes e importantes que você tem que observar na instalação da sua calha Parcho. O primeiro, como eu falei no primeiro slide sobre trecho reto de instalação de medidor de vazão, também vale para vertedouros.
Ou seja, quanto mais estável tiver meu fluxo, a minha velocidade, melhor vai ser minha precisão. É recomendável na montante, na instalação da calha parcho, pelo menos 20 vezes a largura da garganta. Mais ou menos 20 vezes. Para quê? Para o fluxo chegar de uma forma tranquila, com pouco turbilhonamento, né? Sem afogar a calha parcho, por exemplo. Apesar que muitas calhas, deparamos com muitas calhas mal instaladas, né? Sem trecho reto, a calha parcho instalada em curva, e como o nosso software é bem flexível para trabalhar com essas fórmulas, a gente consegue, de certa forma, minimizar esse problema. Não é o ideal, mas a gente consegue minimizar, né? Com o software que a gente tem embarcado no radar. A jusante também é importante, por quê? Se você tiver uma jusante perto de uma curva, a água pode acumular depois que passar da calha parcho e retornar para ela. Ou seja, a gente não vai ter um fluxo contínuo e vai ter um nível inadequado, vai dar uma vazão falsa para você. Então é interessante também ter um trecho reto depois da calha parcho. E, de preferência, em declive, justamente para garantir que essa água não vai retornar, a calha parcho não vai ser afogada. Por que acontece aqui? A gente tem um perfil de velocidade da calha parcho, vejam só. A parte em azul, onde a velocidade é estabilizada, ou seja, mesmo que tenha aumento de volume, a velocidade fica constante e vai ter um aumento em nível, que vai ser traduzido em nível. Essa velocidade começa a aumentar depois do estrangulamento, que você vê que são as cores mais claras aí, até chegar em vermelho, que é a velocidade máxima, né? Se eu não tiver um trecho reto a jusante da calha parcho, essa água provavelmente vai retornar ao água, ou esgoto, vai retornar para a garganta e vai ter alteração do meu nível onde eu estiver fazendo a leitura, né? Vai prejudicar, vai diminuir a precisão da calha, né? Inclusive, a calha parcho é até utilizada, como ela tem esse aumento de velocidade depois da sua garganta, ela é utilizada como misturador mecânico, né? A entrada de ETAs, geralmente, usam a calha parcho, além de medir a quantidade de água captada para a estação de tratamento de água, você pode colocar... É comum colocar dosagem de cloro ou sulfato de alumínio na entrada, porque ela mesmo já... Esse aumento de velocidade serve para misturar esses fluidos, né? A água com os produtos químicos necessários para o tratamento. Aqui, ó, explicando do trecho reto, né? 20 vezes a largura montante, a jusante em declive também com trecho reto considerável, e não menos importante a inclinação da calha, tá? É muito importante que a calha esteja totalmente nivelada, para garantir como a gente vai ver a vazão dela através do nível, quanto mais nivelada ela tiver, maior precisão. Perfeito? Uma pergunta recorrente. Onde é instalado o sensor? Onde eu coloco? Já vi sensor instalado depois da garganta, antes, em lugares completamente errados. O lugar padrão, por norma, vou mostrar as normas daqui a pouco para vocês, é aqui, 2/3 do primeiro vértice, né? Ou, para facilitar a vida, geralmente é onde vai colar da régua. Você compra uma calha parcho nova, tem muitos fabricantes bons no Brasil, que já produzem as calhas padrão, né, dentro de todas as normas, e já dá uma régua estampada ou colada na lateral. Esse ponto que está a régua é o ponto que você pode colocar o sensor. Preciso colocar o radar exatamente no meio da calha? O radar não. O radar, como ele não tem problema no meio da calha, te fala a posição, né? Respeitando essa posição de instalação. Não tem problema o radar ficar perto da parede. Como o fecho dele é bem concentrado no meio, então a parede não vai ser um obstáculo para a instalação dele. A grande vantagem perante o ultrassom, né? O ultrassom abre um leque, né? Abre um cone, e se tiver muito próximo à borda ou à parede da calha ou dos vertedouros, ele pode ter uma leitura errada. O radar você não tem esse problema. Vocês estão vendo ali que tem outros 2 círculos depois da garganta, apontados como pontos de instalação. Esses pontos são uma característica especial. Sim, eles podem ser usados como ponto de medição de vazão, só que em condições que a calha está acima da capacidade dela, quando ela está quase afogada. Então, você precisa, cada tamanho de calha tem sua capacidade máxima a ser respeitada. Passou dessa capacidade,
Se o nível da montante estiver muito parecido com o nível da jusante, é necessário 2 sensores e o delta dessa informação é jogado para fazer o cálculo da vazão. Então, só nesses casos, que a calha está quase 90%, 80% da sua capacidade máxima. Ok? Aqui, a critério de curiosidade, existem normas de instalação e construção de calha Partial. Os fabricantes que eu conheço aqui nacional, todos respeitam ela. A maioria, o ASTM, que é uma norma internacional, está sempre atualizada. Temos a NBR também, a BNT, se não me engano, atualizada em 2008, a última vez. Né? Então, temos normas para fabricação, construção e instalação dessas calhas. Aqui uma outra vantagem de utilizar o radar do que o ultrassom numa calha Partial ou em outros vertedouros. Isso você pode replicar para os outros vertedouros também. Né? Tá vendo que tem uma estrutura, o ultrassom instalado numa estrutura bem elevada da calha Partial. Para quê? O ultrassom tem zona morta. Né? Dependendo do modelo e do fabricante, essa zona morta pode ir de 15 até 45 centímetros. Então, para você não anular a calha quando ela estiver numa capacidade mais alta, né, para você não perder essa leitura, é feita essa estrutura mais alta para cancelar o efeito zona morta do ultrassom. O radar não tem esse problema. O radar você pode fazer essa instalação aqui, ó. É um suporte, não tinha condições de ser instalado um ultrassom aí, que é uma calha Partial que está instalada até no lugar elevado, né, bem difícil de fazer a instalação. A gente simplesmente parafusou um suporte e o radar está dentro da calha. O radar tem 9 centímetros, ele está a 8 centímetros dentro da calha Partial. Ele não tem zona morta, então ele consegue pegar toda a capacidade da calha Partial. Enquanto a face estiver seca, ele vai estar medindo a vazão. Então, é uma facilidade para a instalação enorme utilizando o radar. Inclusive, ele está perto, vocês podem ver aí, ele está perto da parede seguinte da calha. O ângulo dele é bem fechado, não tem perturbação nenhuma. Instalado próximo à régua, como vocês viram a dica que eu passei de instalação do sensor, né? Tá vendo que está a régua, já vem impressa, ele está do lado oposto da régua aqui. Aqui é o gráfico, lembra do começo, né, que eu estava falando do nosso trabalho que a gente fez com o apoio da equipe da Sanepar, né? Eles fizeram vários estudos comparando o radar e o ultrassom, o que seria melhor eles utilizarem em cada situação. E aqui vocês podem ver que o ultrassom está sendo representado pela linha azul e o radar pela linha vermelha. Eles têm, é uma calha Partial padrão, eles têm todo o histórico de vazão dessa calha Partial. E vocês podem observar que nos períodos onde a temperatura é um pouco mais fria, tipo de manhã ou início da noite, as curvas até que ficam muito próximas, né? Tanto o ultrassom quanto o radar ficam, de certa maneira, quase idênticas. Só que conforme esquenta, né, no meio do dia, há um descolamento da curva do ultrassom. Por quê? Efeito temperatura. Né? O efeito temperatura prejudica totalmente o ultrassom. Ah, mas está pouco, aqui está dando uma diferença de 5, 10 litros por segundo a mais. Esses 10 litros por segundo a mais, no final do mês, pode corresponder a uma coisa enorme. Né? Então, esse erro, a vazão é complexa, a medição de vazão, por causa disso. Um erro pequeno aqui, totalizado ao longo de alguns meses, fica muito grande. É a vantagem que você tem com o radar. O radar não vai acumular esses erros para você, né? Ele vai se manter estável, a vazão mesmo independente da temperatura, mais quente ou mais fria, ao longo do dia todo. Aqui você pode ver que tem um descolamento grande do ultrassom, provavelmente deve ter passado um sobrenadante na frente, né? Folha, papel, alguma coisa que passou na frente dele, ele vai perder o sinal e o radar se manteve no seu histórico normal de vazão. Perfeito? Já um gráfico demonstrando a melhor estabilidade mediante a temperatura do radar e ultrassom. Aqui uma outra vantagem, eu até apresentei essa imagem aí na última live, é uma entrada de uma estação de tratamento de esgoto e, às vezes, quando chove, ela acaba sendo inundada, tem uma capacidade pequena aí essa estação, né? E inunda, vai esgoto para todo lado, essa calha Partial e o nosso radar fica submerso aí no esgoto, né? Ele não estraga, ele aguenta até 30 metros submerso, o nosso radar.
Ele vai parar de medir quando encostar na face dele. Quando ele baixar, mesmo sujo, a face dele está da mesma forma que vocês estão vendo aí, com incrustação de esgoto, ele continua medindo normalmente, né? Uma outra vantagem dele. Aqui a calha Palmer Boulos é uma calha que estou vendo rotineiramente os clientes me consultarem. Radar mede a calha Palmer Boulos também? Mede. Você vai lá, curvas definidas, vai ter lá calha Palmer Boulos, vai colocar as dimensões dela e ele vai medir com tranquilidade, igual a calha Partial. Ela é muito parecida, ela tem um estrangulamento, conforme eu falei. Ela está sendo muito usada em medição de vazão de esgoto, geralmente em saídas de estação de tratamento de esgoto, saída de indústrias, né, que cada vez estão sendo mais cobradas para fornecer a vazão de esgoto que eles estão contribuindo. E qual que é a vantagem dela em utilizar de esgoto? Por exemplo, aqui está um PV, um posto de visita, você consegue seccionar a tubulação de esgoto e instalar lá no meio. A facilidade dela de instalação é muito grande e barata também, né? Então, ela sairia mais barato, nesse caso, colocar uma calha Palmer Boulos do que um medidor eletromagnético de vazão para esgoto. Né? Muito mais barato, muito mais rápido a instalação. E a propriedade dela é que você também pode fechar, você pode ter uma tampa, como vou mostrar agora na foto a seguir. Tá vendo? Ela está toda fechada, eliminando até mau cheiro, que transborda o esgoto, suje o PV, ou suje o ambiente que ela está instalada, você pode vedar ela, fechar ela totalmente. Vocês estão vendo, nossa, tem um pescoço grande. É o pescoço fator zona morta do ultrassom. Essa calha Palmer, ela foi construída para receber um sensor de ultrassom. Então, foi feita essa estrutura para eliminar a zona morta, até maior que a própria calha, né? Com o radar, você não ia precisar, vai ter situações que você nem consegue instalar dependendo da altura do PV, você não vai conseguir instalar um pescoço desse tamanho. Com o radar, você não precisa nem furar a tampa da calha Palmer. Se for de material isolante, como plástico, um PP, fibra, você coloca o radar por cima da tampa, instalado ele por cima da tampa, ele vai ultrapassar a tampa quando você não tivesse nada e vai fazer a medição de vazão. Ou mesmo, você pode rosquear ele na própria tampa e deixar a face dele para dentro. Não vai ter problema algum, ele vai medir, como ele não tem zona morta, né? Então, é uma outra vantagem nesse tipo de calha também. Calha Palmer Boulos também tem algumas normas, né? Tanto a NBR como a STM. Então, vocês podem consultar para obter maiores informações de padronização. Falar um pouquinho de vertedouro quadrangular, mesmo princípio, obstáculo na frente vai forçar um aumento de volume a subir o nível, né? Onde é instalado o sensor, já adiantar, logo de cara, antes eu esqueço. Preciso pôr o sensor em cima da barragem, algumas regiões chamam de soleira, né? Preciso colocar ele exatamente em cima? Não necessariamente. Muito pelo contrário, é melhor colocar ele até antes da soleira. Ele vai medir essa água que está transbordando a soleira. Então, enquanto a água estiver nivelada com a barragem ou a soleira, né? Vai estar vazão zero. 2 milímetros para cima, já tem vazão, já está transbordando a soleira, o radar instalado em qualquer região aqui, antes da soleira, ele vai te dar a medição de vazão. Aqui tem algumas fotos. Você vê aqui também, foi utilizada uma placa no canto esquerdo, uma placa em PP, cortaram em forma de um vertedouro quadrangular e instalaram num córrego. Também existem padrões, né? De acordo com a vazão, você precisa de um perfil maior ou menor. Aqui uma situação, uma aplicação, um desafio que um cliente passou para a gente, que a gente até replicou para outros, né? As saídas das estações de tratamento de esgoto, ela tem as chinquenes, que são as câmeras de desinfecção, né? E eles não tinham calha Partial, eles precisavam medir a saída de esgoto. O esgoto da chinquene já saía para uma elevatória que jogava no rio. Não tinha ponto nenhum para medir nem instalar a calha Partial. Ia ter que ter uma mudança de infraestrutura absurda, inclusive parar a estação. Qual que foi o desafio? Vocês conseguem transformar essa chinquene num vertedouro quadrangular sem alteração alguma de infraestrutura? Vocês podem ver a saída da chinquene aqui, da câmara de desinfecção, tem a barragem aqui dentro, aqui o esgoto já está tratado e já vai
para o seu destino final, né? E o radar instalado aqui antes da chicane tem a fórmula do vertedouro quadrangular, colocamos a fórmula e ele mediu com precisão. Aproveitamos esse case que um cliente nosso também nos desafiou e replicamos já para outros, também serve de dica aí para vocês, se vocês tiverem essa situação. Eu não tenho uma calha parte, eu não tenho como instalar um medidor, a gente conseguiu adaptar isso com uma medição de vazão. E aqui os vertedores triangulares. Os vertedores triangulares, eles se mostram bem interessantes quando a vazão é muito baixa. Ele serve também, de acordo com a sua vazão, você pode fazer ele maior ou menor, respeitando o ângulo de 90 graus, que é mais o padrão, apesar que o radar você consegue selecionar o ângulo do vértice, né? 90 graus é o mais rotineiro, mais se costuma achar, né? Até para fabricar ele também, né? Então, vazões baixas, ele tem uma precisão muito boa, além da facilidade. Esse do canto esquerdo é um fabricado, uma indústria nacional, ele já vem prontinho, né? Tem uma aparência melhor, né? Tem até uma régua de altura e vazão já no vértice dele, ou seja, conforme vai subindo o nível aqui, 10, 12 centímetros, do lado direito tem um correspondente a ele a vazão. E o radar instalado antes dele vai fazer isso automaticamente, né? Vai respeitar essa altura. Aqui é uma forma mais artesanal, mas uma solução rápida e barata e econômica, né? Um córrego, uma chapa de polipropileno, cortado o triângulo em 90 graus, se transformando numa ferramenta de medição de vazão. Perfeito? Aqui algumas normas para consulta, para quem trabalha com projetos, estação de tratamento de esgoto, captação de água ou medição de vazão de córregos. Interessante aqui. Quem não conseguir anotar, depois essa apresentação vai ficar gravada no canal da Vega, ou vocês podem me pedir por e-mail, eu ajudo vocês aí com essas informações. Vamos apresentar um pouco nossa linha. Falamos do desempenho do radar, como ele pode ajudar, vamos mostrar o que a gente tem para te ajudar, né? O canto esquerdo aí são os radares com ou sem display, onde você não precisa de ter emenda de cabo, né? Onde você não quer ter emenda de cabo. Você pode fazer a conexão elétrica dentro do cabeçote dele. Ele tem um grau de proteção menor, um grau IP67, até resistente a tempo, não pode ficar submerso, né? Tem a versão sem display igual essa e com display e configurável via Bluetooth também. A gente tem os equipamentos do meio, que é o grau de proteção maior, IP68, também todos configurados via Bluetooth, com todas as curvas de vazão que você precisa, você vai encontrar nesses modelos. O cabo sai direto dele, cabo autoportante, que o radar pode ficar preso por ele, né? Aguenta até 30 metros de submersão por 2 horas, protetor de surto interno. E no canto direito aí vocês vão ver nossa linha de displays. Só confirmando, todas as curvas encontradas no radar também estão dentro dos nossos controladores. Desde o mais simples, instalado dentro de trilho DIN, né, dentro de painel, o de frontal de painel e o de campo. Então, todos eles, você usa o mesmo aplicativo. Se você quiser trabalhar com sensor de outra empresa, outra marca, você coloca a curva de vazão dentro dele também. Aqui eu estou mostrando o desempenho do nosso display numa calha partial grande. Ele está mais de 1 ano instalado, sofrendo sol, chuva, instalado no guarda-corpo, sem proteção alguma e sem dano algum. Nem para o display, que geralmente o sol acaba danificando, né? E nem na parte eletrônica dele. Totalizador embaixo, a vazão instantânea em cima. Você pode trocar as telas, deixar só o totalizador, só a vazão instantânea. A tela é colorida, né? É uma novidade que a Vega lançou esse ano para a linha de controladores, em que você pode selecionar ou tanto vazão como nível, mas como estamos falando de vazão, se a vazão estiver baixa, fica verde. Se a vazão começar a subir, a tela fica amarela. Se a vazão subir muito, fica vermelha. Ou você escolhe uma gama de 154 outras cores aí para sinalizar se o seu processo de vazão está bom ou ruim. Então, à distância, você vai ver que a tela vai mudar de cor. Você consegue já identificar visualmente a condição sua de trabalho. Agora, vamos para a nossa demonstração ao vivo. Antes,
Vou mostrar aqui, deixar aqui meus contatos. Por favor, podem mandar o e-mail. Tem um QR Code, que fica mais fácil, você pega tudo isso aí. Tem o telefone, que tem o Telegram e o WhatsApp. Podem ficar em vontade de entrar em contato comigo. Propor sugestões para as próximas lives ou ajuda em qualquer processo que vocês precisarem. Ok? Deixar um pouquinho aí na tela, depois eu volto ele. Vamos lá para a nossa demonstração. Aqui a gente tem a simulação de uma calha partial, né? A gente usa ela principalmente quando o cliente pergunta: minha calha partial é totalmente fora do padrão, o que eu faço? Então a gente até faz algumas simulações, alguns estudos para ajudar nossos clientes a resolver esse problema, já que a programação de vazão do radar é bem versátil, né? Aqui tem um radar com display, que poderia já estar medindo a vazão, mas eu estou usando ele só para medir nível, né? Eu vou conectar ele aqui para ficar melhor para vocês verem o que ele está marcando. E aqui tem nosso controlador, onde eu coloquei a curva de vazão. Podem ver, está marcando 6,5 litros por segundo, é uma calha pequena. O totalizador embaixo, certo? O que eu vou simular aqui? Eu vou simular condições extremas de temperatura. Eu vou aquecer o ambiente do radar e vou depois resfriar para provocar uma condensação. Então, vocês podem ver aqui, está marcando 84 milímetros, sim, ele marca em milímetros, ele tem precisão milimétrica, isso é muito bom para a medição de vazão, né? Então, eu vou aumentar a temperatura dele, se puder focar aqui embaixo, Thiago. Aqui eu tenho um soprador térmico que gera uma temperatura de mais ou menos 300 graus. Eu vou aquecer toda a região dele. Ou seja, muito maior que a temperatura de uma condição real, né? Estou exigindo bastante do radar. Se puder mostrar de novo aqui, ó, 84 milímetros, não mexeu, acho que 1 milímetro não movimentou. E a vazão também, 6,58, está mexendo a última casa aqui, insignificante a mudança. Continua aquecendo a região onde está passando o radar, ele está bem aquecido, inclusive. Agora eu vou provocar uma queda abrupta de temperatura. Vou pegar um spray. Estou provocando desinévoa na frente dele e a condensação na sua face. Face condensada, névoa na frente, espuma, tem espuma, vocês podem ver pela imagem que a gente até colocou espuma aqui, passando, provando que o ultrassom é imune a esse tipo de intempérie. Voltando aqui, os mesmos 84 milímetros, a mesma vazão indicada no início. Você vê o radar bem desafiado, é bem melhor que o ultrassom. Perfeito? Quero agradecer vocês por assistir nessa live. Convido vocês de novo a dar sugestões e participarem das nossas próximas lives, acompanhando pelo nosso canal da Vega Brasil no LinkedIn e no YouTube também. E deixar de novo meus contatos aí para vocês contarem comigo em que vocês podem precisar. Fiquem bem, se cuidem. Boa tarde a todos.